Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos corrigir mais uma vez uma questão da banca VUNESP, da cidade de Santo André, para o cargo de professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Desta vez iremos falar sobre a colocação dos pronomes, o emprego dos pronomes. Afinal de contas, para que serve um pronome? Um pronome ele serve para substituir a pessoa do discurso. Então, desde já, oriento vocês a que pesquisem os pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles pronomes que conjugam verbo, que é o eu, tu, ele, nós, vós, eles, e os demais tipos de pronome. Por exemplo, pronome possessivo, demonstrativo, relativo, indefinido e os pronomes do caso oblíquo, que é o que nós vamos verificar alguns. Os pronomes me, te, se, nos, vos, lhe, o, a e as suas variações, porque aí é muito importante compreender como que eles são colocados, como que eles são mencionados aí dentro de um determinado contexto. E é justamente isto que nós vamos verificar aqui por meio desta questão. Então, o que se pede? Na prova aí foi colocado da seguinte forma a questão. Quanto ao emprego dos pronomes, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente, ou seja, na mesma ordem, as lacunas, os espaços da frase a seguir. Então, notem que eu tenho 3 espaços, 5 alternativas e dentro de cada uma delas eu tenho aqui 3 possibilidades. E vamos enquadrá-las aqui. Vamos compreender aqui o contexto do que está se pedindo e vamos fazendo aí as conexões necessárias. Informações sobre os alimentos foram identificadas e os autores combinaram. Então vejam aqui, os autores combinaram. Posso fazer o seguinte, os autores combinaram o quê? Eles combinaram as informações. Combinaram as informações e os autores as combinaram. Eu não posso falar os autores os combinaram. Os autores lhes combinaram. O que foi combinado? As informações sobre os alimentos. Então, desta forma, este pronome aqui, ele está retomando a palavra, o substantivo informações. Então, verifiquem que eu não preciso repetir novamente a palavra informações. Por meio de um pronome, eu já sei que esse as está retomando a palavra informações. Continuando. Informações sobre os alimentos foram identificadas e os autores as combinaram para validar o estudo e publicá-lo, publicá-los, publicá-las. E aí, o que eu faço? Para validar o estudo e publicar. Publicar o quê? O estudo. Então aqui eu vou colocar publicá-lo. Eu não posso colocar publicá-los, porque não foram os estudos, e sim o estudo. E olha só o que eu fiz. Publicar o quê? Essa forma aqui, publicar, se eu tirar o R daqui, fica utilizado o pronome lo, sofreu aí uma variação. Então, dessa forma, esse lo aqui está retomando a palavra estudo. Agora, para fechar, o que garantiu prestígio por terem sistematizado algo de maneira científica. Se alguma coisa foi garantida e se alguém teve prestígio, foi garantido esse prestígio a quem? Foi garantido este prestígio aos autores que fizeram a combinação para validar o estudo por meio de informações. Então verifiquem que dentro desse verbo garantir, garantir a quem? Foi necessário uma preposição. Quando eu tenho um verbo e que esse verbo pede uma preposição, ele é chamado de verbo transitivo indireto. Foi garantido. Garantido a quem? Aos autores. Então, se eu tenho aqui um verbo transitivo indireto, qual que é o pronome que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o pronome lhe. Só que aqui está falando que foi garantido
Aos autores está no plural e não somente a um autor. Então, desta forma, eu vou utilizar o pronome lhes. Então, como ficou? Informações sobre os alimentos foram identificadas e os autores as combinaram. Combinaram o quê? As informações. Para validar o estudo e publicá-lo. Publicar o quê? O estudo, por isso foi utilizado o. O que lhes garantiu prestígio? Garantiu prestígio a quem? Aos autores. Dentro do verbo, saiu uma preposição. Quando ocorre isso, o pronome que é aceito é o lhes. Sendo assim, a alternativa correta é a letra A. Ou se não, eu posso começar da última parte aqui. Eu posso perguntar, garantiu a quem? Garantiu aos autores. E eu sabendo que é o lhes, essa é a única alternativa que tem o lhes, eu posso assim excluir as demais. Então fizemos aí uma correção, mais uma vez da Banca Vunesp. Nos vemos então em uma próxima videoaula com mais correções e com alguns passos e dicas para que vocês possam anotar referente à língua portuguesa. Até a próxima!